Muito boa tarde a todos, excelentíssima senhora Presidente da Assembleia Municipal, caros membros da mesa, caros vereadores presentes e caros deputados municipais. Celebramos na semana passada o Dia da Europa, que não é apenas o aniversário da Declaração Schuman, mas a celebração da Europa que conseguimos construir, da Europa que temos e da Europa que queremos. Vivemos num momento sem precedentes da história do nosso continente, não apenas pela paz que construímos, mas pela forma como nós a construímos. Nas últimas décadas, conseguimos colocar para trás uma história fratricida, de guerras sem fim e afirmar um espaço de paz. Mas a que alcançámos foi construída pela vontade dos Estados e dos povos, depois da guerra que acabou com todas as guerras, ou pelo menos a maior parte delas, na Europa. Apenas tivemos a paz do cemitério, mas hoje temos a paz das instituições. Foi e é um projeto de paz, de união económica e política do continente europeu, que pretende afastar as diferenças entre si e olhar para aquilo que nos aproxima, um caminho de valores que queremos construir em conjunto. Não é apenas um projeto geográfico, mas uma adesão a princípios, a instituições comuns e intercomunicáveis, que fazem parte da realidade de milhões de cidadãos. O projeto europeu não está, no entanto, livre de perigos, sejam aqueles que se encontram dentro, sejam aqueles que se encontram fora. Internamente, assistimos à ascensão da extrema-direita, que pretende demolir os princípios do Estado de Direito democrático, como aconteceu na Polónia e na Hungria. E assistimos ao retorno às perigosas autocracias em democracia, à erosão da comunicação social e também à separação de poderes, em particular da independência do Poder Judicial. Bem como a existência de líderes, como Marine Le Pen, que com narrativas racistas semelhantes às cá da extrema-direita em Portugal, propagam o discurso de ódio e olham com desconfiança para os refugiados. Mas, senhores deputados, a União Europeia, mais do que, não é apenas um projeto europeu, é também um projeto humanista. Existem também os desafios que nós temos do déficit de democracia, da participação dos povos na Europa nas instituições em relação ao papel dos Estados, que fazem uma Europa com mais peso para os países maiores e não para os cidadãos. E também a posição de alguns países que olham com relutância para um projeto partilhado e por base de estereótipos infundados, veem os países do Sul como maus gastadores, pouco trabalhadores e outras generalizações que a realidade do mundo desmente e que encobrem o espírito de quem não quer partilhar um futuro. A esses, senhores deputados, o futuro dirá que ou percebemos que estamos todos em conjunto no mesmo barco ou nos vamos todos afogar separadamente. Externamente, vimos nos 10 anos seguintes, nos 10 anos anteriores, os perigos da concorrência económica com a China e dos conflitos com a Rússia. A todos estes, entendemos que a resposta é mais Europa. É uma melhor Europa, uma Europa mais democrática, uma Europa capaz de promover interesses coletivos, de paz e prosperidade, e não apenas para uma parte de si. Contra as percepções de determinados Estados, partilhamos não apenas o mesmo continente, não apenas os mesmos valores e instituições, mas também os mesmos problemas. No final, as necessidades de um jovem para ter habitação em Lisboa não é radicalmente diferente de um jovem que vive em Berlim ou em Viena, com exceção, claro, que as casas nestas cidades são mais baratas e os municípios têm uma política pública de habitação. O mesmo acontece com a educação, com o trabalho, com a saúde e todos os elementos do Estado Social, que por base da dignidade da pessoa humana são partilhados pelos milhões de europeus que fazem parte da nossa União. E que não devem apenas esperar respostas coletivas a problemas coletivos, mas que foi a trajetória comum da nossa história moderna, mas também existe a vontade de aproximar as cidades europeias entre si nas políticas municipais, para que o direito à cidade seja efetivo e não apenas proclamatório. Senhores deputados, o Partido Socialista foi inequívoco na sua história sobre a posição sobre o projeto europeu, sendo um dos seus principais arquitetos em Portugal deste marco da nossa história. E conseguiu, durante a governação socialista, que o Tratado de Lisboa, que aprovou o Tratado da União Europeia, portanto, e o Tratado de Funcionamento da União Europeia, e que definiu as instituições políticas atuais e na prática foi a Constituição da Europa que temos hoje, fosse aprovada em Portugal, nesta mesma cidade de Lisboa. Foi uma valorização da cidade de Lisboa que afirmou reiteradamente um dos três eixos da política externa portuguesa. Hoje, mais do que nunca, é preciso Europa. Desde a Guerra dos Balcãs, que a guerra está de volta ao continente europeu depois da invasão russa à Ucrânia. Uma guerra que aumentou as tensões entre Ocidente e Oriente. Uma guerra que afastou a Rússia da trajetória construída após o colapso da União Soviética, da aproximação à Europa e que empurrou a Rússia para a Ásia ao invés da Europa, criando feridas profundas não apenas na Ucrânia, mas com todos os países europeus.
Às forças das armas opomos a força das instituições. E a força das instituições reside em estruturas capazes de as manter e exercer. De uma União Europeia forte e capaz, que consiga prover pela segurança comum e tenha mecanismos efetivos para fazer aplicar o direito internacional, que é a única forma de proteger o forte do fraco e trazer justiça a relações de força entre os Estados. Por isso, senhores deputados, celebremos este dia, que nos lembra sempre mais aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos divide. Muito obrigado.